Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Vamos então para mais um vídeo de cromoterapia, da aula de cromoterapia, hoje estudando a cor violeta. Essa cor violeta, ela ocupa o extremo frio do espectro das cores. Ela é a cor mais fria de todas as cores que a gente já viu até agora. Ela é a luz visível de menor comprimento de onda e, portanto, a mais penetrante, podendo aí atingir as estruturas orgânicas em maior profundidade do que as outras cores. A luz violeta, visível pelo nosso olho, ela tem uma quantidade variável da radiação ultravioleta misturada. Eu comentei isso, eu acho que foi no vídeo 2 ou 3, mas acho que 2, que eu estava falando do comprimento de onda, e aí eu comentei de que a violeta ela acaba pegando um pouquinho da ultravioleta, justamente por elas estarem muito perto. A luz ultravioleta é também chamada de luz negra, que tem grande parte da sua faixa de frequência que invisível ao nosso olho, ao olho humano. Eu vou falar aqui rapidinho da luz ultravioleta, que não é a cor violeta, mas que contém uma porcentagem dela. Então, só para a gente entender. A luz ultravioleta é muito utilizada em alguns meios, principalmente em algumas festas e hospitais. E tem até uma curiosidade de como que as lâmpadas irradiam essa luz violeta, como é que funcionam. Bom, a luz é sempre luz, ou seja, é sempre a mesma. Contudo, para uma lâmpada irradiar somente a luz ultravioleta, é utilizado um vidro especial, que é mais escuro do que o normal e que não contém fósforo, então eles retiram o fósforo desse vidro. Nas lâmpadas fluorescentes brancas, por exemplo, a incidência da luz ela só é possível graças a uma camada de fósforo que eles revestem o tubo do vidro. Isso porque a maior incidência é a própria luz ultravioleta, que ela só se torna visível quando ela meio que passa por esse fósforo. Então, quando esse fósforo é retirado e o vidro é escurecido, a luz ultravioleta passa direto pelo vidro. Ao incidir sobre algumas superfícies claras, ela acaba fazendo o papel do fósforo. Então, quando tem cores brancas, cores claras, ou quando há também elementos meio que invisíveis em outras superfícies, que também possuem fósforo, quando elas são banhadas pela luz negra, elas começam a brilhar, que são aquelas luzes neon que a gente viu, né? Quem é que já foi aí em alguma festa de 15 anos, algum lugar assim, que tinha aquela luz, né, meio que preta, banhando o lugar, e as pessoas usavam ou roupa clara, ou alguma tinta, né, pelo rosto, assim, ou umas pulseirinhas. É exatamente isso. A luz, ela se projetava nesses objetos que tinha fósforo. Isso porque, né, foi retirado o fósforo do vidro. Então, é um macetezinho aí feito para essa luz ultravioleta passar direto. E essa luz, ela é muito utilizada também nos hospitais para matar os germes e possíveis bactérias em alguns casos. Ela também é bastante utilizada por alguns peritos para identificar alguns resquícios de fluidos. Essa ultravioleta, ela é uma radiação eletromagnética de alta frequência. Ela é produzida, na verdade, naturalmente pelo Sol, por conta das reações nucleares que ocorrem lá na superfície dele e que acabam gerando mesmo, liberando grandes porções de energia. Só que ela pode ser produzida também artificialmente, em lâmpadas de quartzo, né, por exemplo, que justamente elas acabam sendo mais permeáveis a esse ultravioleta do que o vidro comum. Então, essa radiação ultravioleta ela é altamente germicida, podendo provocar uma série de mudanças químicas no interior das nossas células, como, por exemplo, matá-las. Embora ela não possa matar organismos multicelulares, ela é eficiente para destruir células isoladas, como bactérias, por exemplo, aí. Então, ela é bastante utilizada no hospital. Outra questão envolvendo a radiação ultravioleta é da vitamina D, que é uma vitamina muito importante na formação dos ossos do nosso esqueleto. Ela é uma vitamina complementar do cálcio.
E isso é porque ela já foi analisada assim durante bastante tempo e notou-se de que essa vitamina, né, D, ela fica estocada na nossa pele, como se fosse numa forma meio inativa. E ela é ativada quando a gente se expõe a essa radiação ultravioleta da luz solar. Então, né, essa luz aí, ela é também, de certa forma, responsável pela nossa saúde. É até recomendado, né, a gente ficar, eu acho que 15 minutos no sol, de manhã ou de tarde. Então, é muito legal a gente ficar no sol também, até um pouco mais, né, principalmente no inverno. Então, essa luz ultravioleta, ela ajuda também a estimular o funcionamento do estômago e da produção dos nossos sucos digestivos. A pressão acaba ficando mais baixa por causa da vasodilatação, mas aumenta a produção dos nossos glóbulos vermelhos e brancos e anticorpos do sangue. Todas as glândulas endócrinas são ativadas, o que acaba acelerando o metabolismo no geral. O potássio do interior das células é mobilizado e acaba melhorando a atividade muscular. Quando essa exposição dessa radiação ultravioleta é moderada, os seus efeitos acabam sendo temporários, benéficos e necessários para o organismo. Só que quando é uma exposição excessiva, pode causar algumas lesões irreversíveis, inclusive na pele, que pode evoluir até para um processo degenerativo e até para o câncer. A gente conhece aí, né, os cânceres de pele e outras lesões como queimaduras por ficar muito tempo exposta a essa radiação. O violeta é também considerado um cauterizador. Agora a gente entrando na cor violeta. Ela é considerada uma cor cauterizadora. E ao estimular a circulação periférica e o sistema imunológico, essa luz ela tem um efeito eliminador de toxinas e de detritos resultante da invasão do organismo por corpos estranhos ou micróbios. Ela é muito usada mesmo dessa forma assim, para limpar, digamos assim. Essa luz tem o efeito de eliminar as toxinas e dos detritos resultantes da nossa invasão do organismo por alguns corpos estranhos ou micróbios. Junto disso, o violeta é considerado um bom sedativo assim para os nervos periféricos, mas ele também acaba estimulando a nossa atividade cerebral, porque violeta ele rege essa parte da cabeça. E se for em excesso essa cor aplicada, principalmente se for aplicada diretamente na cabeça, pode acabar provocando um certo mal-estar. Sobre os alimentos representantes dessa cor, a gente pode citar alguns que contêm o sódio, que acaba interagindo com o potássio para garantir uma atividade celular que acaba representando mesmo algumas semelhanças com esse mecanismo da ação do violeta. Mas se a gente for ver tradicionalmente, são considerados alimentos dessa cor todos aqueles que apresentam a cor roxa bem escura, como a berinjela, o repolho roxo, as uvas passas, o figo e as amoras. Mas também deve ser associado com eles muitas vezes a esse violeta alimentos ricos em cálcio e vitamina D, porque eles falam dos nossos ossos, querendo ou não. Então, eles fazem uma analogia com essa radiação também ultravioleta. Já do ponto de vista energético, essa cor está ligada ao nosso chakra coronário, originado pela atividade cerebral ligada à nossa glândula pineal. O chakra coronário ele é considerado assim o centro da nossa espiritualidade, o ponto por meio do qual o indivíduo se liga ao divino por meio da sua energia. O coronário ele também fala sobre os nossos conhecimentos aprofundados e a nossa necessidade de sentir um amor universal. Ela diz também sobre a nossa interação entre a nossa personalidade e com a nossa espiritualidade. Na verdade, a integração da nossa personalidade com a nossa espiritualidade, com a espiritualidade no geral. Já a glândula pineal, ela produz determinados hormônios, como a serotonina, a melatonina, que não só afetam os órgãos, como também o nosso próprio estado emocional. E o chakra, né, o chakra coronário,
ele implica também poder mental e resistência psíquica. Então, a cor violeta, ela traz não só uma limpeza física, mas também psíquica do nosso mental e do nosso emocional. Então, ela é uma cor que pode ser muito usada para quem está tentando se trabalhar, né? Quem está fazendo algum trabalho psicológico e está tentando passar de um estado para o outro, né? De uma rigidez do ego para uma flexibilidade mais psicológica, que está se tratando de alguma questão. Então, esse violeta, ele propicia a isso, a essa limpeza. Ele é uma cor que limpa muito. Tanto que se a gente usar demais só essa cor nas meditações, na nossa vida no geral, assim, a gente acaba ficando, não sem energia, mas a gente acaba limpando tanto, né, assim, a nossa energia, que a gente pode ficar um pouco desvitalizado. Então, é sempre legal, depois a gente se banhar de uma cor que limpa muito, como essa violeta, a gente colocar uma cor assim bem dourada, laranja, para a gente se energizar também. Se for o caso de uma pessoa que tem muito já excesso do laranja, a gente pode colocar um amarelinho, assim, bem rápido, um douradinho, né? Mas nunca, sempre as cores muito frias em excesso, porque elas limpam bastante, tá? Já do ponto de vista psicológico, a gente vê que o violeta é uma cor essencialmente espiritual, que expressa a capacidade da gente usar a nossa intuição, da gente se abrir para a inspiração. Exprime também a capacidade da gente se purificar, nos purificarmos de todas as formas. Essa cor, ela então serve para uma limpeza e destruição de micro-organismos, não só fisicamente, como psíquica e energeticamente. Inclusive, vários curadores, assim, né, reikianos e pessoal que trabalha na terapias holísticas, acaba usando essa cor violeta muito para limpar a aura das pessoas, a própria energia, né, e quebrar alguns vícios energéticos que podem ter sido criados mentalmente ou, enfim. Então, essa cor, ela dá essa abertura mesmo, né? Como se fosse um reinício. Ajuda a gente a limpar um pouco das nossas questões. Aí vai da gente conseguir manter, mas ela dá um alívio, né? E esse violeta, ele está relacionado com a experiência da abertura para o cosmos, da nossa abertura para a espiritualidade. O chakra coronário, que é o relacionado com essa cor violeta, digamos que, um dos únicos que estão abertos no chakra do bebê que nasce. Ele é o chakra assim, mais expandido, muitas vezes, do bebê quando nasce, porque ele acabou de sair de um plano que exigia muito esse chakra. E isso corresponde à experiência psíquica dele de sentir todo o ambiente e, às vezes, de se sentir uno com o ambiente, né? Tanto que o bebê, ele pensa que é uma extensão da mãe. Então, esse violeta, ele acaba expressando o indiferenciado, aquele que está totalmente aberto. A gente vai ver se a cor vermelha, principalmente a vermelha, mas também a laranja, ela fala muito da minha personalidade, eu vou formar minha personalidade. A amarela, ela fala muito disso. A gente precisa afirmar a nossa personalidade. Só que a gente também precisa questionar ela. A gente precisa estar aberto, a gente precisa deixá-la às vezes de lado para a gente entender coisas mais sutis. Então, o violeta é como se fosse essa parte, né? Primeiro a gente entende a nossa personalidade e finca ela. Depois a gente vai questionando. Então, essa é uma forma bacana de ver pelas cores, né? Se por um lado ele expressa grande clareza mental, intensa sensibilidade psíquica, por outro, ele pode trazer uma pouca base corporal de se ligar à realidade. Então, quem tem esse excesso da cor violeta pode ser que tenha dificuldade a se ligar ao nosso mundo material, ter dificuldade com o mundo físico, o mundo dos trabalhos, o mundo de sentir o seu corpo, de se sentir presente. Eu falei um pouquinho disso no azul, né? O azul, ele fala também sobre isso, só que o violeta mais ainda, porque ele fala mais ainda sobre a espiritualidade. Em condições normais,
conforme a criança cresce, os outros centros energéticos eles vão se abrindo progressivamente. O indivíduo ele atinge muitas vezes o extremo oposto. Então, eu comentei que às vezes a criança acaba nascendo com esse chakra da coroa, né? Esse chakra que fala da frequência do violeta muito aberto. E aí depois, conforme vai crescendo, vai experienciando os outros chakras. Pelo menos a energia deles, né? Porque ela vai aprendendo a caminhar, né? Aí ela tá exercendo o vermelho, ela tá exercendo o amor com a mãe, o verde. Então, ela vai experienciando muitas coisas. E aí, quando a gente chega assim na adolescência, a gente acaba chegando no extremo oposto, muitas vezes, que é o vermelho, que é a nossa total percepção do corpo, do prático, do cotidiano. Na verdade, a gente vai experienciando isso, né? Assim, ao decorrer da nossa vida. Só que aí, quando a gente estabelece essa identidade e posição no mundo, é como se a gente precisasse de novo voltar para a tarefa, para esse envolvimento mais psíquico, que seria o retorno ao violeta. Então, o violeta ele fala desse nosso ciclo, da gente trabalhar o nosso mundo físico, mas a gente conseguir olhar para coisas mais sutis. Então, o violeta ele nos convida a esses ciclos espirituais também, né? Muito bacana. Então, esse violeta ele acaba sendo a cor do nosso crescimento e amadurecimento psíquico, da conquista da nossa totalidade. Então, ele traz muita tranquilidade. É uma cor que traz a gente se sentir mais maduro mesmo. Junto disso, essa cor violeta elimina infecções corporais, promove uma desintoxicação psíquica, um processo de reorganização da personalidade, que implica na liberação de algumas memórias opressivas, quebra de alguns vícios e vínculos psíquicos passados, que acabam prendendo muitas vezes a pessoa a padrões de comportamento nocivo, redistribuição da energia psíquica de um modo mais saudável. Então, a cor violeta ela faz tudo isso. Algumas situações que a gente pode ver representadas pela deficiência do violeta está associado à falta de energia no chakra coronário. Então, no plano corporal, podem aparecer todos os quadros relacionados à fraqueza do sistema imunológico e nervoso, quando a pessoa está com pouca energia, né? Nesse chakra ou com pouca frequência da cor violeta. Pode também ter algum tipo de dificuldade mental, de descoordenação, irritabilidade nos nervos periféricos, que pode acabar se manifestando por forma de cãibra e dores. Pode estar meio suscetível a infecções, pode estar com mau funcionamento dos órgãos, que depende da circulação periférica, que são lá, né, os rins, os intestinos, os pulmões. Pode estar com risco de hipertensão e dor de cabeça por vasoconstrição. No plano psicológico, ocorrem algumas desorientações, depressão, vulnerabilidade e algumas influências negativas internas, que são, né, os próprios pensamentos negativos, fobias, obsessões. Quando há o excesso dessa cor violeta, a pessoa pode ter dificuldade de se ligar ao mundo, pode fugir para uma espiritualidade meio, para ela, né, distorcida, que só existe meio que dentro dela, assim, da cabeça dela. Pode trazer uma confusão mental e tendência a se deixar impressionar e influenciar pelos outros. Talvez seguir cegamente as ideias de outras pessoas, né, guru, e ter dificuldade de escolher as suas questões. Isso porque ela é o oposto do vermelho, que já é uma coisa mais, né, eu nem sempre vou ser guiado pelos outros, eu vou atrás, eu que vou fazer, né, então a gente vê assim esse oposto complementar. Bom, se a pessoa tiver com excesso também do violeta, ela pode se sentir meio incompreendida. O excesso ligado à energia bloqueada, então eu não estou conseguindo expressar essa frequência, né? Pode trazer, por exemplo, assim, na forma de tensão, com alguns sintomas neurológicos, convulsões, neurites,
problemas na área da cabeça, que é dor de cabeça tensional, tensão nos olhos, calvície, problemas de ouvido e algumas alterações decorrentes desses próprios efeitos que a gente estava falando, do próprio excesso ou da falta do violeta. Então, como que a gente pode fazer? Se a pessoa tiver com falta do violeta, a falta dessas frequências do violeta, que foi as coisas que a gente falou, psicológico, né, fisicamente, a gente coloca a cor violeta. Já se a pessoa está com excesso, a gente coloca a cor oposta. Eu falei sobre isso, se eu não me engano, na aula 3, eu acho. Ou 2. Vixe, depois eu vou colocar aqui. Se a pessoa está com essa frequência meio bloqueada, aí a gente pode colocar a cor violeta movendo ela pelo corpo inteiro e depois a gente complementa com uma cor mais quente, que recarrega, que traz mais energia nesse sentido, né? Porque o violeta ele limpa bastante, então a gente pode colocar um dourado, tá? Quando a pessoa tá com essa dificuldade, então, né, dessa frequência violeta, ela pode também ter alguma rigidez psíquica, com algum bloqueio do lado emocional, da personalidade. Pode ter algum comportamento de toque, né? Comportamento compulsivo obsessivo, tendência de se ligar de modo fanático a algumas opiniões suas ou de outras pessoas. Pode levar também a uma mente meio intolerante, que só aceita, por exemplo, as suas crenças, né, e não tem tanta abertura. Então, mais ou menos essas questões. Eu acho sempre assim meio desafiador estudar a cor violeta, porque ela acaba sendo uma cor meio abstrata, mas eu acho muito, muito bacana, né? Principalmente a gente associando com chakras, né? É muito massa. Bom, sobre os cristais que representam essa frequência do violeta, são a ametista, né, que é uma pedra violeta, e vocês devem conhecer, o safira violeta também. Só que a gente pode também dizer de que o diamante e o quartzo cristalinos também são relacionados com essa frequência. Isso porque eles estão relacionados com o chakra coronário, que carrega bastante, né, dessa energia aí do violeta. Se a gente fosse falar um dia, seria segunda-feira. Se a gente fosse falar de um número, a gente poderia falar que essa cor é relacionada com o número 9. Né? Se a gente fosse ver assim um símbolo, a gente poderia dizer, se a gente fosse pela psicologia junguiana, de que esse símbolo representando essa cor seria o círculo. Se a gente vê pelo esoterismo, seria o triângulo, que representa o nosso espírito, na nossa tríade do nosso eu maior. As imagens que evocam violeta são grandes espaços de céu puro na hora assim de um crepúsculo. Os objetos e símbolos relacionados a ele são o lótus aberto, um espaço vazio, o ponto e o silêncio absoluto. A atividade do violeta é a contemplação, a meditação, a devoção espiritual, a quietude em comunhão com o universo. Os seus aromas ou óleos essenciais são de lavanda, mirra, alecrim, eucalipto e olíbano. O seu elemento representativo é o éter. Essa cor em conjunto rege o sistema nervoso. As suas afirmações elas estão vinculadas a honrar o divino que vive dentro de nós e o respeito pelo silêncio, seja nosso ou do outro. O lado, digamos que luz dessa frequência do violeta está muito associado à percepção do além do tempo e espaço. O lado sombra, se a gente fosse dizer, pode estar associado à alienação, ao não compreendimento do outro e à confusão. Bom, hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Gostei bastante aí de compartilhar sobre essa cor. E é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre as não cores e o cinza.
Gratidão e até o próximo. Qualquer dúvida podem deixar aqui abaixo. Um abraço.